O que significa uma vitória como essa? O Vasco apenas venceu ou mostrou que já está seguro contra o rebaixamento e que pode sonhar mais alto no Brasileirão. E se havia dúvidas sobre a força do Vasco, hoje elas acabaram. Uma goleada de 6-0 que vai ficar marcada na história, na memória da torcida. Não foi em São Januário, não foi com o apoio da Colina, foi no Morumbi. Diante de todos, o Vasco enfiou 6-0 no Santos, escrevendo uma goleada inesquecível. Muito bem, família. Hoje quem estava na expectativa de ver um espetáculo por Coutinho e Neymar, sinto muito, porque houve um massacre por parte do Vasco. Enfim, família, hoje temos a escalação aqui do Vasco e temos muitas coisas que podemos ressalvar e pontuar. Hoje nós temos a presença de Hugo Moura na zaga, devido à transferência do João Vitor, né, nosso ex-zagueiro do clube, que ele foi transferido para a Rússia. E na ausência dele, o Hugo Moura, que eu até que gostei muito bem da função dele, que ele tipo cumpriu como zagueiro, assim, como defensor no jogo contra o CSA. Mas daqui a pouco eu vou falar mais sobre ele, porque houve uma certa polêmica logo no início do jogo, que torna ele meio contestável e debatível, né, a sua presença na zaga e até mesmo no elenco titular do Vasco. E como eu também havia dito no jogo anterior, né, que eu cobri, o Verratti ele não estaria disponível para esse jogo devido à sua expulsão, e na ausência dele, né, entra o DVD, né, o David, menino David, como centroavante ali, só que ele fica mais como um falso 9, talvez, por aí. Ele faz meio que essa função, tipo, ele fica meio que flutuando ali perto da grande área, sabe? E dito isso, será que o Verratti ainda tem vaga no nosso time? Tipo assim, ele é o artilheiro do Brasil, ele é o artilheiro do nosso time, mas, tipo, tem coisas a pensar ainda que a gente pode analisar nos outros jogos, né, nos jogos seguintes. Como, se a ausência do Verratti é tão prejudicial assim pro Vasco, porque, tipo assim, honestamente, não dá pra comparar com essa partida, porque foi uma única partida e basicamente tudo deu muito certo pro Vasco. Será que o Vasco realmente joga melhor sem o Verratti? E bom, só nos resta esperar, aguardar e analisar nossas próximas partidas. Pois nós estamos na boca do rebaixamento, nós conseguimos sair, né, momentaneamente da zona de rebaixamento, nós estamos na 16ª posição, só que isso não quer dizer muita coisa. Se o Vasco bobear, ele volta para a zona de rebaixamento. A gente tem que acumular pontos agora o mais rápido possível, rapaziada. Afinal de contas, esse ano a gente não está lutando por títulos, não está lutando para se classificar para alguma competição, mas nós estamos lutando contra o rebaixamento. Essa é a nossa realidade desse ano. Enfim, rapaziada, começando o jogo, aos 30 segundos, 35 segundos, assim, o nosso volante improvisado na zaga, Hugo Moura, ele levanta o seu pé numa dividida de bola com o Tiquinho, quase acertando o seu rosto. E um lance desse, cara, gerou muita polêmica, porque no jogo do dia anterior, do Juventude contra o Vitória, gerou um lance de expulsão, né? Então, tipo assim, a gente não sofreu com uma expulsão, né? Mas foi um lance muito semelhante, muito parecido, talvez até praticamente igual. Só que, no nosso caso, a gente não tomou vermelho logo de cara. O árbitro da partida resolveu dar o amarelo primeiro. E, cara, graças a Deus que foi assim. Senão, tipo, a postura do time ia ser completamente outra. A gente ia ficar na defensiva o jogo inteiro, pois estaríamos com menos peças. E, bom, a história ia ser completamente outra. Talvez isso torne bastante, na verdade. Talvez isso torne bastante contestável a presença dele na titularidade do elenco, na zaga. Pois, tipo, no lance que ocorreu a falta, não havia perigo algum ao Vasco. Tipo, o jogo tava praticamente, a bola tava praticamente no meio campo, sabe? Não tinha muito perigo ao nosso time. E isso foi uma falta que foi completamente fútil. E, senhoras e senhores, o Santos, ele começa dando com muita pressão. Eles não conseguiam, tipo, finalizar tanto assim logo de cara. Mas eles estavam cadenciando muito a bola, eles estavam trocando muito passe assim, estavam conseguindo armar bastante jogadas. E estavam levando bastante perigo ao Vasco da Gama nesse primeiro tempo. Mas, meio que a bola sobrou. E nisso, quando a bola sobra no pé do Vasco, o Vasco sabe trabalhar bem ela também. É o famoso dinizismo. E aos 12 minutos do primeiro tempo, gol, né? O primeiro gol, um dos nossos gols que a gente fez no dia de... Um dos nossos gols que a gente fez nessa partida, Lucas Piton. Mas o que acontece? O Vasco vem aqui trabalhando a bola, toca ali no Nuno, e o Nuno cruza, pra grande área, e chega na cabeça do Lucas Piton, que ele dá um cabeceio, e ele faz o gol, bola na rede, 1-0, placar aberto. Até então, completamente indefinido, porque, como eu disse, o Santos estava levando bastante perigo ao Vasco, só que ainda assim, sem finalizar bastante. E o Vasco teve essa postura de quem não faz leva,
E o Vasco, dessa vez, não foi ele quem levou, e sim ele que fez. E, tipo assim, o Lucas Piton, apesar de estar uma fase que ele estava até recentemente, assim, ele continua sendo titularidade no Vasco, tipo, até então, ele estava sendo, tipo, incontestável, por mais que ele estava sendo meio irregular também. Ele estava fazendo partidas péssimas, como a partida que ele fez na Sul-Americana contra o Del Valle, que ele foi expulso logo no começo do jogo e basicamente fudeu o Vasco. E, tipo assim, lá no 23, tipo, acho que foi o auge dele até então. Ele estava sendo cotado para a seleção brasileira, sabe? E, tipo assim, depois disso, né? Obviamente, isso aconteceu em 2024. Ele começou o ano até que meio que bem, assim. Só que, ao caminhar, né? Do ano, assim, o desenrolar do ano, o nível dele foi caindo. O nível dele foi se perdendo, assim. E ele começou a entrar numa má fase que tava durando até agora, recentemente, até agora há pouco, assim. Que ele tava sendo muito inconstante. Só que, cara, nesses últimos jogos, assim, ele tem trabalhado muito bem a bola. Tipo, sabe, depois que o Vasco saiu da Sul-Americana, basicamente, ele tem jogado muito bem. Ele tem feito ótimas partidas, assim. Até então, nenhuma delas que seja, tipo, uma partida lendária, uma partida que ele foi o craque do jogo. Mas ele tem feito seu papel, que é um papel fundamental para o nosso time, sabe? E no jogo de hoje, só se concretiza mais ainda. Algo me diz que a boa fase do Lucas Piton está voltando. E eu não canso de falar, mano. Que jogador é esse Nuno Moreira, mano? Essa joia que o Vasco encontrou, que contratou no início do ano. Esse cara tem uma estrela muito grande, cara. Esse cara, esse moleque é fenomenal, mano. E logo em seguida, a gente tem um pênalti sofrido a favor do Santos. O VAR, né, o juiz, eles analisaram assim, e acabou que não aconteceu o pênalti, na verdade, eles voltaram atrás com a decisão, porque o jogador deles estavam à frente da nossa linha de zaga, né, dos nossos defensores. Então eles meio que anularam e voltaram atrás e deu impedimento. Mas, basicamente, porra, cara, era tipo... Tava 1-0 ali, tipo, a gente ia basicamente tomar um empate, possivelmente, sabe? Porque, mano, eu tenho certeza, o pênalti ia cair nas mãos do Neymar, ou melhor, nos pés. E, cara, o Neymar ele não vai perder um pênalti bobo desse, tá ligado? Tudo bem que, porra, Léo Jardim é um excelente goleiro. Ele é muito catador de pênalti, assim, tá ligado? Ele é muito decisivo nos pênaltis. Só que, mano, o Neymar não iria perdoar o Vasco, tá ligado? O Neymar não ia perdoar. A chance era basicamente 100% de certeza que ele ia cravar no gol, se o pênalti fosse marcado. E no finalzinho do primeiro tempo, o Ryan, né? A gente conseguiu sair na cara a cara com o goleiro, basicamente. E o Ryan, ele acaba perdendo o chute. Na verdade, acaba estourando no último defensor, né? Que o defensor conseguiu alcançar ele. E meio que interviu, assim, interceptou o chute. A bola explodiu na perna do zagueiro adversário. E foi pra fora. A gente perdeu essa oportunidade de ampliar, né? De matar o jogo naquela hora. E, mano, tipo... Não dá pra criticar muito o Ryan agora, tipo, porque ele é um moleque novo, assim. E ele é muito bom. Uma outra jogada do Vasco, um dos melhores jogadores atualmente do Vasco, se não o melhor, sabe? Nos últimos jogos ele tem brilhado mais do que o próprio Verratti, sabe? Eu acho que ele ainda não tá no papel de ser protagonista do Vasco, de assumir essa bronca. Mas, moleque, que cara iluminado também. Eu já cansei de falar bem dele no último vídeo. Então, tipo, calma que ele vai se redimir daqui a pouco. Então, intervalo 1-0. E, tipo assim, o jogo tava bem equilibrado até então. Tipo, não dá pra poder prever o resultado. Talvez um possível empate. Ou até mesmo a virada. Ou quem sabe o próprio Vasco iria vencer. Bom, o Vasco ele tava precisando urgentemente de vencer. Precisava de 3 pontos. Pra poder sair da zona de rebaixamento. Brigar contra ela, né? Pra não cair novamente, né? Cair pela 5ª vez. E agora, até então, nós temos números também. E dessa vez temos resultados. E, tipo, o Vasco, ele terminou o primeiro tempo com esses números aqui, em comparação com o Santos. Nós tínhamos 59% de posse de bola. Nós tínhamos 5 finalizações contra 3 deles, sabe? O Vasco estava se mostrando até que mais superior no jogo, né? Ele começou um pouco atrás, mas não começou totalmente desligado, como foi no jogo anterior contra o Atlético Mineiro, sabe? A gente começou um pouco atrás, assim. Conseguimos abrir o placar, né? A favor da gente. Graças a Deus. E, cara, tipo assim... Eu acho que... Eu espero fielmente, assim... Que os resultados comecem a vir logo, sabe?
Porque, tipo assim, o Diniz, ele tá trabalhando até que bastante tempo no Vasco já, tipo, tem alguns meses, assim. E, cara, dá pra ver que, tipo assim, tá tendo um trabalho, dá pra ver que o Vasco tá diferente, tá jogando melhor muitas partidas, tá ligado? Jogou melhor contra o Atlético Mineiro, jogou melhor contra o CSA, em alguns momentos ali, jogou melhor até que o próprio Mirassol. E a hora de volta ao segundo tempo, cara, novamente o Santos começa, né? Recomeça, na verdade, o jogo melhor que o Vasco. E tendo uma chance cara a cara com o Léo Jardim. Só que. E até que, tipo, o Guilherme, jogador deles, chuta, forçando contra o Léo Jardim, só que ele chuta pra fora, sabe? Ele nem tenta realmente forçar um chute pra, uma, pra haver uma defesa do Léo Jardim, na verdade. Ele só acaba isolando a bola mesmo. E, cara, é aquilo, né, mano? Quem não faz, toma. Quem não faz, leva, novamente. E o Vasco dessa vez não perdoou o Santos. Num lance que, tipo assim, o Piton, fazendo o papel de ala, ele corre até o canto esquerdo, né? E cruza pra área, fazendo com que a bola chegasse perfeitamente, redondinha, pro DVD, menino David, que mete um goleio, um chute direto e amplia mais ainda o placar, mano. Que gol lindo, mano. Tipo, cara, na moral, esse moleque joga muito, velho. Eu contestei ele em um dos últimos jogos aí, mas, cara, hoje ele jogou bem, mano. Ele conhece bem o estádio de São Paulo, conhece bem as áreas por lá. Então, acho que é justo, né, mano? E logo no lance seguinte, tipo, 2 minutos depois, nem pra respirar direito, no rebote, né, que o Nuno pega a bola e passa rapidamente pro Coutinho. O Coutinho só olha pra cima e chuta em direção ao gol, ampliando mais ainda o placar, mano. 3-0, o Vasco da Gama em cima do Santos, até então. Mano, muitas pessoas estão contestando a presença do Felipe Coutinho no Vasco, ainda mais a titularidade dele, assim, porque até pouco tempo ele mal estava conseguindo jogar os jogos por completo, assim, ele mal começava a jogar os próprios jogos, assim, ele sempre entrava no finalzinho do jogo, ou no segundo tempo, mas, cara, hoje foi um dos primeiros jogos, assim, que ele, se não o primeiro jogo que ele começa o jogo no começo, ele inicia o jogo, e vai até o final, ele joga 90 minutos pelo Vasco. Mas hoje ele consegue se redimir, né? E jogou muita bola. Coutinho joga muito. Coutinho é um craque, cracaço, mano. Gênio da bola. E na sequência, o Vasco sofre um pênalti. E quem vai pra batida é o Ryan. E eu falei que ele ia se redimir. Ele chutou forte. Foi na mesma direção que o Brasão pulou. Mas ele bateu forte. E, cara, ele deixou o dele, marcou o dele nesse jogo que é histórico, mano. Ryan é muito bom jogador, mano. Ele é uma joia, uma estrela do Vasco. O moleque é simplesmente iluminado, mano. E tem muito potencial. Ele provavelmente vai movimentar muito o mercado do futebol, mano. Quando ele for vendido, ele vai ser vendido muito caro. Ele deve ir pra algum super time da Europa, tá ligado? Esse moleque joga muita bola. E em poucos lances, né? Após esse acontecimento do pênalti, Coutinho na bola, em uma tabela linda ali, ele chega cara a cara com o Brazão e cava em cima do goleiro do Santos, marcando um golaço, um senhor golaço, fazendo seu segundo gol na partida e decidindo, matando, tipo, batendo na paulada mesmo, humilhando o Santos, humilhando, velho. E não para por aí, meus senhores. Não para por aí. No lance seguinte, no gol seguinte, Tietê na bola, igualmente o Coutinho, igual o Coutinho. Ele chegou cara a cara também com o Brasão e cavou da mesma maneira. E o raio caiu 2 vezes no mesmo lugar. O raio não, mas a bola sim. Vamos analisar o lance aqui agora. DVD passou para a grande área com o corta-luz do Paulo Henrique, com o Tietê recebendo a bola na boca da área, correndo um pouco, acelerando, e da mesma forma que o Coutinho, cavando em cima, cara a cara no Brasão, goleiro do Santos, goleiro rival, e matando a partida, acabando a partida por aí, sem nenhuma reação a mais do Santos. O Santos estava igual um cachorro morto nessa partida, velho. E família, é o seguinte, Santos perdeu, né? E essa partida vai entrar pra história, cara. Foi um vexame. E, cara, não tenho o que dizer. Essa partida vai ser lembrada pela eternidade, vai estar gravada. É uma mancha pra torcida do Santos. Que é uma torcida que, cara, tem muita história, tá ligado? É um clube que tem muita história também. Mas, querendo ou não, tomou um amasso do Vasco da Gama.
que é based, foi mogado pelo Vasco. Mas é isso, família. Eu espero que tenham gostado desse massacre, desse resumo, dessa resenha que eu fiz aqui do jogo pra vocês, resumidinho, sobre os melhores momentos, os lances, né? Deixe seu like, comentem alguma coisa aí, por favor. Se inscrevam no canal. E falou.